O turismo, principalmente, tem capítulos interessantes que falam sobre o planejamento do turismo, uma série de coisas. A prefeita, ela está, com tudo isso que aconteceu, ela já tinha iniciativa para uma série de coisas, né? Mas com tudo isso que aconteceu no São Luís, essas iniciativas foram aceleradas, até novas iniciativas foram feitas, né? E no plano do turismo, por exemplo, ela pediu para o Contur se reestruturar rapidamente, porque estão vindo verbas, né? Está vindo uma série de verbas do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo. Então, a São Luís precisou se remanejar o mais rápido possível, né? Mas a questão do funcionário, sim, a gente tinha um funcionário só, uma verba muito pequena do turismo, e ela sendo instância turística. Inclusive o Fundo Municipal do Turismo, o Conselho Municipal do Turismo já institucionalizou o Fundo Municipal de Turismo, para onde vem as verbas do turismo, e um grupo de pessoas vão decidir. O que é interessante falar é o seguinte: turismo é uma área econômica e é privada. O governo, ele incentiva, e ele tem que incentivar o turismo, porque é uma área econômica muito importante, né? Países como a Europa, por exemplo, se você tirar o turismo da Europa, o que acontece com a Europa? Sem dúvida. E o potencial que a gente tem e não explora ainda, né? Exatamente. E o que acontece? O empresário que tem que tocar e fazer essas coisas do turismo, e essas verbas têm que vir para uma conta que todo mundo administre e faça junto. O turismo, são empresários que fazem o turismo funcionar, né? É um setor da economia, mas que o governo tem que incentivar. Então, as coisas estão começando a andar lá. Que bom. Até a própria prefeita, a prefeita Ana, ela é presidente do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, né? Então é uma pessoa que já tem uma sensibilidade para a área ambiental, para essa questão de recursos hídricos, já estava lá à frente do comitê, e de certa forma agora tem que cuidar dessa questão de rio, literalmente, né? Porque ela teve esse problema lá. Como é que vocês atuaram, João, de certa forma, com os seus botes lá para ajudar o pessoal? Conta aí. Bom, a gente está na cidade, são três operadoras de rafting, né? A companhia de rafting é uma delas, é a mais antiga, está lá desde 1996, começou a atividade, e no momento tudo que aconteceu, a gente foi acionado, né? Eu me lembro que era dia 1º, dormindo já, né? Depois da ressaca da noite, né? Da festa, foi virada de ano, e a gente foi chamado para ir para a rua, né? E a gente começou, inicialmente os trabalhos foram feitos como se faziam outras pequenas enchentes, né? Em ajudar o pessoal a sair de casa, tirar algumas coisas de casa, tudo mais. Porque sempre teve pequenas enchentes que já invadiam a zona urbana, não com essa gravidade. Não com essa gravidade. Dessa vez, mas sempre teve que subiu absurdamente. Outra, né? Foi uma coisa assim absurda, foi 8, 9 metros acima do nível histórico que aconteceu no século passado, né? E a gente estava na rua ajudando, e à medida que a água foi subindo, a gente foi vendo a gravidade, né? Outros órgãos foram chegando, os bombeiros, as pessoas foram se juntando a nós, e como a gente tinha a parte técnica, tinha equipamento, e tinha a parte humana, que conhecia a cidade, outra grande vantagem foi essa: as pessoas conheciam o lugar onde elas estavam, conheciam as famílias, onde estavam as pessoas, e à medida que a água foi subindo, primeiro teve o represamento do Rio do Chapéu lá embaixo, subiu até um certo nível, parou, até baixou um pouco, e na sequência, na madrugada, já chegando à noite, do dia 2, meia-noite, 1h da manhã, veio a água de Cunha, toda aquela chuva, né? Todo aquele volume de água, e aí a velocidade foi... Quanto tempo isso? A velocidade? Olha, teve um momento quando a água... Quantas horas? Oi? 1 hora, 2 horas? Em quanto tempo você teve essa... chegar nesse nível, constatar a calamidade. Para chegar ao nível de água nesse nível? Não, foi necessário pelo menos umas 18 horas, 20 horas, ou seja... De chuva ininterrupta, né? Quer dizer, sem parar. Exatamente. Ela tem uma parada. Nós tivemos E à noite? Até a noite. Nós tivemos 2 dias, nós trabalhamos 4 dias direto. O primeiro e o segundo dia, nos resgates das pessoas, depois no terceiro e no 4º dia para evacuar pessoas da cidade, porque a gente tinha uma situação que estava todo mundo ilhado, a cidade estava toda trancada, certo? Todo mundo teve que sair do centro histórico e subir. Aí, a partir do terceiro dia, nós iniciamos, o bombeiro estava lá também, com 12 botes de rafting, iniciamos a travessia, retirávamos pessoas da cidade e começávamos a trazer as doações, gêneros alimentícios. Começou a chegar já bastante comida pronta para poder alimentar o pessoal. Queria até enfatizar o trabalho da família Rocha. A família Rocha é uma família tradicional lá de São Luís Paritinga, que tem vários irmãos, são 9 irmãos. Eles trabalharam muito com barco a motor. Eles foram responsáveis por levar
porque a gente mostrou muito o centro histórico, né? Sim. Mas o pessoal da roça foi super afetado, porque tiveram barreiras, caíram, ficaram ilhados. O pessoal da família Rocha... Vários pequenos bairros aí isolados, exatamente, né? E eles trabalharam muito, não só com pequenos barcos. O Valdo Rocha lá subiu com uma canoa canadense e foi buscar 200 litros de leite. E a família Rocha, na casa deles, eles têm um sítio dentro da cidade. Isso é muito bacana, que inclusive eu ainda estou hospedado na casa deles, porque eu pedi tudo na minha casa, o casarão onde era a companhia de rafting caiu, aquele negócio todo, eu estou hospedado na casa deles. É uma roça dentro da cidade. E a dona Lica lá, que é a matriarca, sumiu todo mundo lá, quase 700 pessoas ficaram lá. E eles têm 2 minas d'água enormes, eles abasteceram o pessoal da cidade com água primeiro, né? Porque ali no centro histórico tinha 3, 4 mil pessoas, né? Ficaram João, naquele momento. Uma pergunta, aproveitar, tive a oportunidade de trabalhar com o João na companhia de rafting em 2003, né? Então eu percebia como que está sendo visto hoje os operadores de rafting no município. Que quando o rafting chegou em São Luís, você tinha um problema cultural. Interessante. Eu gostaria que o João comentasse isso. Esses invasores aqui vão trazer, moleque, etc, trazer gente para destruir. Como é essa relação hoje? Como é que está a postura? Essa é uma história muito interessante, né? Que veio à tona, voltou à tona agora. Não, é uma cidade pequena, uma comunidade pequena. Imagina, uma comunidade pequena. Exatamente. Uma pessoa que. Eu tô lá há 14 anos já, eu sou joseense. Agora eu sou luizense, eu considero luizense, né? Quando você chega na cidade, hoje você vê uma pessoa, uma outra. Você tá na rua, você já vê quem é uma pessoa estranha que não é da cidade. Então imagina aqui. Ô, João, um minutinho só. É bom explicar para o ouvinte, porque você sabe o que acontece. O planeta é ouvida pelas mais diferentes pessoas. O que é o rafting? Qual é essa atividade esportiva e tal? O rafting é uma atividade de descida de botes em corredeira de rio, certo? A palavra é inglesa, não tem tradução para o português, senão seria boteando, né? Seria uma coisa muito feita. Então é uma atividade de turismo que é realizada em rio com corredeiras, certo? Com variados tamanhos de bote e tudo mais. Qualquer pessoa pode praticar, tem um treinamento prévio para isso. Tem normas técnicas hoje, a BNT hoje tem um conjunto de quase 50 normas técnicas para o turismo de aventura. A parte de rafting, tanto para pessoal quanto para sistema de gestão de segurança, tem normas técnicas, é uma atividade super segura. Até explicar o seguinte, o motivo do João estar aqui hoje é que o João também faz parte, a companhia de rafting faz parte do projeto Planeta Verde, né? Então, semana passada nós realizamos uma ação externa, comemorando, né, os 30 anos da Petrobras, lá no Aquários. Da Revap. Da Revap, aqui em São José dos Campos. Então nós teremos mais 2 ainda externas, né, provavelmente uma ocorra na Zona Leste, outra em outra região, e 2 descidas no Rio Paraíba durante o ano. Então a nossa parceira é a companhia de rafting, por isso que o João está aqui, porque agora nós iremos elaborar direitinho esse evento, como será, qual será o público-alvo direitinho, para nós termos uma descida de bote no Rio Paraíba do Sul. Por isso que o João está aqui. Eu interrompi o João termina de colocar para os ouvintes como é que São Luís hoje, aquela região toda muito tradicional e conservadora, está hoje vendo a companhia de rafting. Porque vocês foram de extrema utilidade naquela emergência, né? Então, a atividade é uma atividade diferente, né? Até hoje, hoje já está bem divulgada na mídia, mas naquela época, em 1996, era uma atividade que era nova, né? Então as pessoas viam a gente chegar, vinha a gente com um monte de barco, e no início foi só a parte de exploração e capacitação do pessoal, né? E gente de fora, tudo mais, então o pessoal tinha um certo preconceito com a gente, não achava que o pessoal vai fazer no Rio, né? Até tem uma história muito engraçada aqui. Tinha uma senhora que estava nos casarões, né? E um dos botes passou, não foi comigo, foi com outros instrutores de rafting, e falou assim: o bote passou e a senhora gritou: agora vocês têm diversão de monte, né? Agora vocês têm bastante diversão aí, né? E ela teve que ser resgatada algumas horas depois, ela que teve que sair no barco, né? Então mudou a impressão de todo mundo. Então é aquela coisa do vagabundo, do que é isso, que atividade que é essa, mas eu acho que isso é normal, a gente também tem, o ser humano naturalmente tem preconceito, né? Uma coisa diferente e tudo mais, mas a população ficou muito agradecida. A gente estava na cidade, ou seja, os equipamentos são guardados na cidade, né? Como eu falei, a gente tem os equipamentos, tem as técnicas, tem o recurso humano, né? E num momento desse, o Brasil inteiro foi solidário a gente, a própria população interna foi solidária a si também. Então, e foi bacana porque a gente estava lá, foi rápido, pronto atendimento, porque a gente tem um grande problema no Brasil, as políticas públicas e tudo mais, o Estado está ausente dessa contingência para as pessoas, quando vai acontecer alguma coisa. Só depois que acontece, foi falado várias vezes algumas coisas nesse sentido, só depois que acontece é que vai fazer a contingência, né? Então a gente teve a sorte de estar lá e fazer essa contingência o mais rápido possível. Então,
Foi muito legal. João, 9h31, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM.